Salve pessoal, meu nome é Diego Luz Moura e esse vídeo ele é o segundo vídeo que eu vou comentar aqui sobre o documento da BNCC. Eu fiz o primeiro vídeo, se você não assistiu vai passar o card aqui em cima em algum lugar, em que eu faço uma análise dos marcos teóricos e políticos dos quais fomentaram o surgimento da BNCC e também as principais características desse documento. Bom, e aí lá no Instagram eu fiz uma enquete, vocês pediram que eu fizesse mais vídeos comentando de uma maneira mais específica esse documento. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui também o meu arroba para você me acompanhar por lá. Bom, então esse segundo vídeo, esse parte 2 da BNCC, tem como principal objetivo, eu quero falar um pouco sobre a estrutura desse documento, a estrutura da BNCC. E analisar essa estrutura ela é fundamental porque ela é muito específica, ela inaugura uma nova maneira de entender toda a estrutura da educação básica. Então, nesse vídeo aqui nós vamos destrinchar e vamos poder pegar essas principais formas como a BNCC entende essa estrutura de ensino. Tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria só resgatar e lembrar que a BNCC ela é um documento normativo, ou seja, ela tem força de lei. E isso faz com que o surgimento desse documento estabeleça aprendizagens essenciais para toda a educação básica, quer seja a educação pública ou a educação privada. Então, de acordo com a BNCC, essas aprendizagens essenciais, elas devem promover o que eles vão chamar de competências gerais. Então, a BNCC ela vai estabelecer competências gerais para se compreender o ensino. Bom, e logo, no início do documento, ela já vai trazer esse termo competências. Bom, e o que a BNCC está entendendo como competência? Então, a competência na BNCC ela é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Bom, então essa é a forma que a BNCC vai trazer, vai conceituar essa ideia de competências. Então, conforme eu falava, vão ter 10 competências gerais que vai ser a base desse documento, que todos os níveis de ensino e todos os componentes curriculares, ou seja, todas as áreas, devem dar contas. Então, vamos lá olhar aqui direitinho quais são essas 10 competências gerais. A primeira competência geral é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bom, nessa primeira competência eu queria destacar a inserção do termo digital, que dá uma certa atualidade ao documento, mostrando um pouco a necessidade da escola introduzir não apenas com temáticas sobre as questões da inclusão digital, mas também como tematizar o próprio Second Life, né? O acesso da internet das coisas, da internet e os reflexos da internet na nossa vida. A segunda competência na BNCC é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bom, queria destacar aqui novamente a inclusão do debate da tecnologia e que essa competência está muito relacionada com a discussão do método científico. E é interessante quando a gente analisa logo o início, que ele vai falar sobre a ideia de selecionar, analisar critérios, métodos, mas também vai colocar a ideia de criatividade. Então, é uma segunda competência que vai tentar abarcar essas características. Vamos para a terceira. Na terceira, diz o seguinte: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Bom, nessa terceira competência está relacionado com a produção cultural e a ideia de um pouco da diversidade cultural e como que isso tem que estar presente no documento. Vamos para a quarta. Na quarta diz utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens, artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
Bom, nessa quarta aqui vai falar sobre as diferentes linguagens e eu queria só destacar a inclusão e a valorização do ensino de Libras, como uma forma de linguagem de comunicação. Na quinta, diz o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa competência geral ela vai atacar mais especificamente a utilização das novas tecnologias. Vamos para a sexta. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Nessa sexta competência vai falar sobre a diversidade de saberes e também a relação com o mundo do trabalho e análise de projeto de vida. Vamos para a sétima. Na sétima diz: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Bom, a gente pode ver que essa é uma competência bem ampla, que vai falar desde cuidado de si, com sustentabilidade, meio ambiente, enfim, vai englobar uma série de questões. Na oitava diz: conhecer, se apreciar e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Nessa oitava competência vai estar relacionado um pouco com a ideia de interação, de respeito ao outro. Vamos para a nona. Exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento, valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Bom, nessa aqui a gente vai ter bem clara a ideia de diversidade cultural e de não preconceito na escola, né, de tolerância. Embora talvez a gente precisasse, com a perspectiva crítica, vem avançando um pouco mais disso para discutir a raiz dos preconceitos, etc. A gente pode perceber que não foi um pouco dessa que está presente nessa nona competência aqui. Mas de alguma forma tem a ideia do não preconceito, que é uma característica importante e imprescindível nesse documento. Vamos para a última. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bom, então nessa última vai falar também da ideia de convivência social. Bom, vocês percebam aqui que a ideia dessas competências gerais, ela não é para legislar em cima de um ou outro conhecimento específico de uma disciplina. A ideia é que isso seja uma competência geral que, segundo o documento, vai estar disperso e vai se basear na construção das diferentes saberes que vão estar no próprio documento. Ainda discutindo um pouco dessa estrutura geral, é importante destacar que logo no início da BNCC, mesmo que de uma forma bem tímida a de se destacar, ela coloca um compromisso com a educação integral. Então tem ali uns 7 parágrafos mais ou menos que o documento vai reforçar um compromisso em estabelecer uma educação integral. É claro que a BNCC, enquanto base que vai nortear os currículos, ela não vai legislar em cima dessa ideia de estabelecer os parâmetros da educação integral. Isso é feito por outros pactos de educação e leis, etc. Mas há uma menção, mesmo que tímida, à educação integral no documento. Ainda nesse primeiro momento do documento, vai ter um tópico relacionado à BNCC, os currículos e a BNCC e a ideia da colaboração. Bom, é interessante esse tópico que ela vai estabelecer que os currículos eles têm uma função complementar. E logo o documento vai assumir que, de fato, a BNCC só consegue ser efetivada no seu currículo em ação. Ou seja, a partir do momento que os estados e municípios possam construir os seus currículos, né, seus descritores, os seus materiais amparados da BNCC e construa uma espécie de colaboração, de formação para motivar, engajar, discutir o documento e implementá-lo de uma maneira mais efetiva. Então é interessante aqui a gente perceber que
que a BNCC, embora seja um documento da União, nesse momento ela vai estabelecer essa ideia de cooperação, passando um pouco a bola para que os estados e municípios atuem nesse processo de formação junto com os professores. É interessante colocar aqui que, de fato, se não houver o engajamento dos estados e municípios, a BNCC pode não se operacionalizar, mesmo sendo um documento de lei. Então é fundamental que os municípios e estados já concorram no sentido de se mobilizarem para construir esse documento. Entretanto, é importante destacar que só municípios e estados fazendo esse documento não garante que essa BNCC vai ser implementada. É necessário também que haja um processo formativo de engajamento dos professores. Até porque um documento que ele é recente e ele é necessário que os professores tenham uma autonomia reflexiva sobre ele para que os professores possam dialogar com esse documento nas suas práticas. Um outro ponto ainda na parte inicial da BNCC que vai ser colocado é relacionado à equidade e igualdade, né, e diversidade, que o documento vai estabelecer uma busca, né, de tentar reverter processos históricos de exclusão. Então, como a gente já viu nas competências gerais, que tem alguns itens que colocam isso, há também um tópico nessa parte inicial do documento que ele vai buscar deixar bem claro que isso deve ser uma busca de todas as etapas de ensino e também dos componentes curriculares que assim servem. Bom, então chegamos agora especificamente na estrutura da BNCC. Então, quero apresentar de modo geral como ela está organizada. Então, tem essa foto aqui do lado para vocês poderem ver. Eu vou acompanhando aqui para a gente poder entender essa estrutura de como que ela está constituída. Bom, então vocês podem ver aí que tem a etapa da educação básica. Aí na sequência nós temos as competências gerais da educação básica, que foram aquelas 10 que nós lemos ainda há pouco, acompanhamos juntos. E aí vamos ter as etapas do ensino, que é a etapa da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, abaixo aí na estrutura, nós vamos ter como que cada etapa está organizada. Na educação infantil, nós temos lá os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são alguns deles, são 6, se eu não me engano, que a gente vai poder ter oportunidade mais na frente de discutir. Os campos de experiência, e lá embaixo nós vamos ter as etapas, né? Que é do bebê, de 0,1 a 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E dentro de cada etapa dessa, vai ter objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos. Claro que vão estar dialogando com os campos de experiências mais acima. Então, essa é a estrutura geral da educação infantil. No ensino fundamental, as áreas do conhecimento, as competências específicas da área, no caso do ensino fundamental, no ensino fundamental, nós vamos ter as áreas do conhecimento, as competências específicas da área, componentes curriculares e competências específicas de cada componente, que vai estar dividido isso nos anos iniciais e nos anos finais. Então, nós vamos ter para essa organização unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. E no ensino médio, nós vamos ter as áreas do conhecimento, as competências específicas da área, e aí vai ter uma diferença que a gente não viu no fundamental, que é o destaque ali à língua portuguesa e à matemática. Nós vamos ter uma oportunidade de discutir isso com mais calma. E as habilidades relacionadas às competências específicas da área e também a ideia aos componentes da língua portuguesa e da matemática. Bom, então, nessa figura aqui, a gente pode ver de uma maneira geral como que a estrutura da BNCC está organizada. E é claro que dentro de cada caixinha dessa aqui vai ter uma série de questões relacionadas para a nossa discussão. E essas questões serão objetos de discussão em próximos vídeos. Então, eu peço que, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se eu te ajudei com em algum momento, com algum conhecimento que você não tinha relacionado à BNCC, peço para que você curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas que se interessam também por esse tema. E fica ligado aqui no canal, porque eu vou apresentando o documento para que a gente possa analisar ele cada vez com mais profundidade, tentando captar todos os aspectos específicos dele. Demais, agradeço a audiência até aqui e até o próximo vídeo.